Vai ser um artista como pode, quando pode e quando quer. E artista tem disso também, é quando quer. Não adianta chegar e... Eu cansei faça um quadro para mim, faça uma foto minha, eu digo, eu vou fazer, mas se você tiver paciência, eu vou te entregar. Ah, então você não é profissional? Eu digo, não, eu não sou profissional. Sinto muito, eu não sou profissional, não. Sou profissional que você vai me pedir para fazer, e no dia que eu levantar disposto ou com vontade, aí eu vou fazer e te chamo e te entrego. Agora, na pressão não vai, é por isso que eu não cobro. Eu falei com essa pessoa, é por isso que eu não cobro. Porque se eu cobrar, quem estiver pagando vai querer exigir. Eu detesto que exijam de mim. Eu detesto que exijam, que digam, eu quero tal dia, eu quero assim, eu quero assado. E meu nariz está muito grande, meu cabelo está muito curto, né? Mesmo porque a visão do artista não é a visão de quem pede para fazer a obra. Quem pede fazer a obra tem que estar disposto a pintar, porque ele vai fazer do jeito que ele enxergou que tem que fazer. Agora o artista ele vai enxergar totalmente diferente. A gente enxerga rostos diferentes, a gente enxerga personalidades diferentes, a gente enxerga pessoas diferentes, né? Simetrias diferentes. Então, as pessoas são egoístas, né? Quer dizer, todos nós somos egoístas, adoramos falar sobre a gente, mas quando é para falar de um defeito, a gente já não está disposto a ouvir, né? E o artista tem isso, o artista ele tem de desenhar você e você olhar e dizer, não está parecido não, você não se enxerga assim, mas o artista ele enxergou assim. Então eu não pego, eu nunca peguei encomenda, eu nunca peguei trabalhos que eu não possa fazer, né? Porque o artista tem um limite dele, né? A pessoa acha que só porque é artista você faz de tudo, você pinta a capela Sistina, você faz o caralho a quatro, você tem uma inspiração, você tem uma paixão, você tem que morrer de fome, né? Hoje tem muito disso, se um artista passar de cabelo cortado, blusa arrumadinho de carro, pô, né? Já, a visão do artista, o artista tem que ser aquele que tá lá no barraquinho, de cabelo grande, barba grande, desleixado, que a depressão tem que reinar, e porque ele passa fome e sofre de uma esquizofrenia e tal. Então essa imagem que vem pintando do artista, né? Que o artista, ele, o que a gente estava conversando logo cedo, não tem como ele não ser o que ele é se ele não pensar. E o pensamento é uma cilada, principalmente para um artista, né? Ele não tem que estar focado nesse mundo cá fora, porque se estiver focado nesse mundo cá fora, qualquer artista ele vai produzir demais. Se ele for no meu caso, que eu só pinto se eu estiver alegre, eu não vou produzir nada, eu vou parar de produzir como tenho feito nesses últimos 3 anos aí, sem sentir vontade, sem estímulo. Meu nome é Renato Silva Santos, né? Mas eu botei como Renato Quigueira, assinava como Renato Quigueira, depois eu tirei o Renato e deixei só o Quigueira, que é um apelido de infância que me botaram aí, né? Entre o pessoal brincando e tal, eu gostava muito daquela série Jiraya e tal, então tinha não sei, um ser lá que saía e ficava Quigueira, e aí uns amigos meus de infância acabou colocando meu apelido de Quigueira, não sabendo pronunciar, ele botou meu apelido de Quigueira, e a galera falou, pô, você não ligue não, porque não pega. Eu não liguei e pegou, né, velho? Aí fiquei, eu fui até agora há pouco, joguei lá no site para ver o que significado, e o significado era, né, cada língua falava uma coisa, então eu deixei, porque não era uma coisa ruim que estava falando, não, peguei, deixei. E aí fui assinando como Quigueira, e acabou ficando como Renato Quigueira mesmo. Admirado pelas artes plásticas, né? Eu já assinei como vários nomes, já botei vários nomes aí. Já botei vários pseudônimos lá, foram bastante, até me convencerem a assinar como eu me acho que vou me encaixar melhor. E eu botei Quigueira e ficou. Tirei o Renato, deixei só o Quigueira e ficou.
né? E ficava admirado com as obras aqui do Poço da Palavra, que eu morei aqui, eu nasci em São Félix, mas vim para Cachoeira, já com uns 9 anos de idade que eu passei para vir morar em Cachoeira. E por incrível que pareça, a minha primeira exposição que eu fui foi aqui no Poço da Palavra. Aí eu não me lembro de quem foi a exposição na época, eu sei que eu já desenhava e já pintava, mas não frequentava esse meio de artistas e, né, de exposições, obras de arte. Eu ficava admirado com a feira sempre, desde pequeno, com a feira de São João, né, feira de Caxixi e tal. Sempre gostei dessa coisa de como eles moldavam o barro, como eles pintavam, a paciência dos detalhes que eles colocavam. Aí eu ficava sempre admirado. E aí, frequentando o Poço da Palavra, com mais frequência, eu tomei coragem para apresentar uns 3 quadros que eu tinha feito em casa ao senhor Damário da Cruz, né? Aí eu desci com o quadro e tal, uma vergonha, porque eu estava querendo fazer uma exposição. Foi minha primeira e única tentativa de fazer uma exposição até hoje. Eu nunca fiz uma exposição minha não, sempre fui convidado a fazer exposição. Aí desci e aí, conversando com ele, tomei coragem e falei, nós chamávamos de seu Damário, né? Ô, seu Damário, como é que eu faço para fazer uma exposição aqui? Aí ele não me deu muito ouvido não, né? Ele falou assim, rapaz, primeiro o que você tem que fazer é ser bom, né? Ele me disse isso, eu nunca me esqueço essas palavras. Primeiro que você tem que... A primeira coisa que você tem que ser é ser bom, né, cara? Aí eu disse, não, e tal. Nisso, as 3 telas que estavam na minha mão já deixei no canto, nem falei a ele que eu estava com o quadro na mão nem nada. Aí eu perguntei a ele quanto era para fazer exposição, né? Qual era o preço da galeria para fazer exposição. Ele disse que não, que ele nunca cobrou para fazer exposição lá. E que era para eu trazer os quadros que eu tinha pintado para ele ver, né? Aí nesse dia eu voltei com os quadros debaixo do braço, que eu tive vergonha, né, de mostrar, já que eu tinha dado umas mancadas. Aí no outro final de semana que eu desci com os quadros na mão, aí eu não conhecia nenhum dos dois, nem Pirulito e nem Suzá. Estava sentado lá conversando com o Damário na época. E aí, se eu talvez conhecesse um dos dois, seria mais um recuo meu, né? Eu também não iria mais lá. E aí eu fui, e na frente da Damário mesmo, aí eu perguntei de novo, eu trouxe os quadros que o senhor pediu para eu trazer, o senhor dá uma olhada e tal. Aí ele pediu para botar no sofá, em frente assim. Aí eu peguei e botei, né? Aí ele pediu a opinião desses 2 artistas. Ele pediu a opinião, ele disse, Pirulito, o que é que você acha? Aí Pirulito olhou e falou, bom, eu gosto mais do daqui, mas o de cá é uma linha que não sei o quê. E Suzá, da mesma forma, também falou, não, são bons. Agora eu prefiro também essa linha aqui. E se eu fosse ele, esquecia de lá. E tal. E eu me lembro de um conselho de Suzá que ele me disse, eu não tenho a pena de gastar tinta. Para você evoluir, não tem a pena de gastar tinta. Eu sei que é difícil para quem está começando, porque esse tipo de obra não é pego na natureza, né? Você tem que investir um certo valor para poder... Eu sei que não é fácil, mas faça desse jeito. Aí Damário disse, então vou ficar com um daqui. Ele me perguntou se eu sabia quanto era a porcentagem, né? Você sabe quanto é a porcentagem que a galeria cobra? Eu disse, não, 30%. Aí eu disse, então tá bom, tá certo. Aí ele disse, o daqui eu não vou ficar, porque o daqui qualquer criança pinta. O de cá eu não gostei, porque tem pouca cor. E eu vou ficar com o daqui, né? Com o daqui. Eu vou ficar com o daqui. E aí ele disse, aí eu disse, sim, mas aí se eu mesmo coloco, não, estou dizendo a você que eu vou ficar com o daqui. A galeria cobra 30%. Se eu lhe der 100, você sabe quanto é que eu tenho que lhe dar, né? Se for o valor de 100 reais, eu disse, sei, 70 reais. Ele, se eu lhe der 50 agora nesse quadro. Aí eu disse, tá vendido, eu vou para casa, tá vendido. Aí ele, então pronto, toma aqui 50 reais. Aí ele me deu 50 reais. E pegou esse quadro e levou lá para o quarto dele, lá em cima. E colocou, não colocou nem na galeria. E com o passar do tempo, foi que eu fui frequentando, né, o Poço da Palavra e fui entendendo o que eles queriam me dizer, né? E fui me adaptando, me
comecei me corrigindo, todos os dias me corrigia, para não economizar na tinta e para não pintar como uma criança. Mas 10 anos depois, o que me trouxe para o rumo das galerias foi justamente pintar como uma criança. Né? Eu pintei um quadro, que foi o quadro mais rápido que eu já vendi, na galeria aí mesmo, depois da palavra. Foi o quadro mais rápido que eu já vendi, foi coisa de 15 minutos. Eu trouxe o quadro, coloquei, saí para comprar o pão. Quando eu voltei, o quadro tinha vendido. E foi o quadro mais rápido que eu já pintei, porque eu estava perdendo tinta, né? Eu fui limpar e tal, o lugar onde eu pintava, porque eu nunca tive um espaço reservado, né? Mas aí eu tinha uma mesinha que eu pintava, e aí eu fui separando a tinta que eu, né, já amassada, esquecida, aberta. E aí eu fui separando, aí eu disse, não vou jogar fora essa tinta não, eu vou pintar alguma coisa aqui. Aí na hora eu olhei assim, eu tinha acabado de ver uma propaganda de um circo. Aí eu disse, eu vou pintar um palhaço. Aí peguei a tinta rápido assim, já estava aberta, fui abrindo com tesoura, e aí fui pegando com a espátula e fui pintando, e pintei um palhaço e tal, um palhaço de boca aberta, alguma coisa desse tipo. E secou tão rápido que eu trouxe no mesmo dia. Aí eu trouxe, e aí eu falei com o Rosão, eu vou botar esse quadro aqui, e depois você tira e bota em qualquer lugar aí. Essa parede aí estava até sem quadro mesmo, tá precisando de um para botar aí, que era uma das pilares, que ficava vaga, né? Era um dos pilares que tinha acabado de botar o parafuso, botar, que não botava um quadro ali. Mas eu sugeri, Damário começou a colocar. E aí Damário mesmo que veio, pegou da minha mão assim, aí olhou, e aí botou no lugar. Aí entrou um advogado, que era até de Cachoeira aqui mesmo. Na mesma hora que ele entrou, ele voltou, disse que adorava quadro de palhaço e que aquele era dele. E aí pronto, vendeu. Quer dizer, foi o quadro mais rápido. Não posso dizer a ele que houve uma inspiração. E ele não me perguntou, graças a Deus, senão seria obrigado a dizer, pô, foi só para não jogar tinta fora. Vai dizer isso, pô, só para jogar tinta fora que eu pintei esse quadro aí. Então foi até bom o Damário botar o merchan dele lá e tal, porque aí ele acabou levando mesmo. Em 15 minutos ele tirou, olhou, mandou embalar, Damário inventou lá uma história ótima, maravilhosa, ele se encantou mais ainda, pagou na mesma hora e foi embora. Então isso para mim foi... Eu quando comecei já a conversar com o Damário, a frequentar mais, a ouvir outros artistas, a frequentar mesas com outros artistas, eu já tinha a minha profissão na área da saúde, né, como técnico de enfermagem, então eu pintava realmente para poder passar o tempo, ou para poder, sabe, me sentir bem no momento que eu tivesse querendo botar para fora uma certa sensação que eu tive e tal. Né? Então eu não entrei nessa área por dinheiro e não acredito que isso vá engrandecer nenhum artista, mesmo porque a gente sabe que o artista precisa comer, precisa beber, precisa vestir, né? Mas na visão de muitos, até mesmo do artista, né, isso aí é equivocado, porque se a gente ficar dependente da arte, hoje em dia principalmente, aí é que a gente não vai... Todo ser humano tem sonhos, todo ser humano tem seus limites, tem seus sonhos, tem suas ganâncias, não é isso? Ter uma casa confortável, ter um carro para poder se locomover, ter uma bicicleta, se vestir, ter dinheiro para tomar uma cerveja, sentar e frequentar um bar, né? Então eu fico revoltado quando eu vejo alguns artistas daqui trocarem obra de arte por cachaça, por cerveja e tal, porque justamente é isso que estão impondo o tempo todo. Tá? Eu conheço casas daqui que não vou citar o nome mesmo porque não, mas que tem obras de estruturas enormes, e eu sei que foi o que o artista pintou e eu sei como foi que ele conseguiu aquela pintura ali. Hoje a gente tem um mercado, apesar de ter um mercado, né, enorme. A gente chega em prateleira de papelaria, eu sou apaixonado por papelaria. Quando eu entro em papelaria mesmo, ali parece que é o meu mundo ali. Sou apaixonado por papelaria. Não consigo ir na papelaria sem gastar. Eu tenho que sair gastando, porque aí é tinta, é tela. E os valores que a gente encontra esse tipo de material
é absurdo. Então você não dá... Quando você tem uma estrutura familiar ou financeira, você ainda consegue fazer. Eu conheço muitos aqui que são 2, 3 empregos, não conseguem. E aquele que diz viver da arte, tem uma família por trás que está sempre, sabe, abraçando, sempre dando o suporte necessário. Eu nunca tive esse suporte e o que eu gastava foi justamente do salário que eu ganhava como um funcionário público. Aí sim, aí eu pegava, investia mais de 80% e tal. Tive um retorno gratificante, tanto financeiro quanto... O retorno que eu falo é de você resgatar. Se eu gastei R$200, eu tive um retorno, né, de mais de 100%. Então, para isso aí já foi um investimento que valeu a pena. Porque não é aquela visão mais, eu nem deixo que as pessoas permitam me enxergar assim, eu não deixo me enxergar desse jeito. De que, porque tem que ser uma coisa amigável, que tem que ser uma coisa barata e tal. Ou você enxerga logo como uma troca, ou você enxerga o outro como o valor que você tem que dar. Então, eu já enfrentei disputas por parede, disputa por galerias, disputa por exposições, por espaços. E hoje, cada vez mais os espaços sendo escassos, né? O Café com Arte de Michel já há tempo que não existe, o Pouso da Palavra já deixou de existir. As faculdades já não estão mais fazendo exposições como antigamente, a UFBA, a UFRB, a UFRJ, seja lá o que for, não estão mais fazendo as exposições como antigamente. E fora o rumo que o país está tomando, né? O orçamento cada vez mais apertado, as pessoas não estão sabendo como lidar com isso, e a gente vai se virando como pode. Quero um quadro, sabe, um quadro natural e que a paisagem se transforma o tempo todo. A mesma hora que você olha, São Félix está tudo seco, daqui a pouco dá uma chuvinha, está tudo verde de novo, o rio está cheio, o rio está seco. E aí o pedreiro, né, quando estava, aliás, só aumente mais um pouquinho a janela, essa porta, aumente mais um pouquinho, que aqui eu vou colocar uma moldura. É maluquice colocar uma moldura aqui, vou colocar uma moldura aqui. Na janela, em vez de ter uma janela, ela vai ter um vidro e uma moldura, porque aí vai ser o meu quadro de eu levantar todas as vezes e acordar e enxergar. Eu sempre gostei de paisagem e dei a sorte de conseguir comprar um lugar onde a paisagem, para mim, falava tudo. Talvez isso me trazia mais. Acordar de manhã, você tomar um café, olhando só o movimento das pessoas, um lugar, né, maravilhoso como Cachoeira, com a paisagem perfeita, com a posição da ponte, com a posição do rio, com a posição das igrejas, sacou? Parece que foi mesmo pintado, parece que foi... Então, isso aí já me levou muito a pintar paisagem, por exemplo, né? Talvez essa seja uma inspiração, talvez essa seja uma motivação, apesar de eu não pintar muito paisagem, mas eu já pintei muito paisagem, né? Você vê a porta do museu, de tanto sentar ali, né? Era uma das coisas que eu tinha na memória. Se eu fechar o olho, eu desenho a porta do museu. Se eu fechar o olho, eu desenho a Câmara de Vereadores, a praça inteira, quantas portas tem cada prédio aí, quantas janelas, se algum já tem a grade ainda, se já tirou a grade, se já pintou a porta, que cores são a porta. A gente sabe que a gente tem a fotografia na nossa mente, que isso deixa marcado. Então, para pintar, eu acho que essa felicidade de estar em um lugar onde eu vejo o que eu gosto, talvez seja uma inspiração isso aí. Talvez seja uma inspiração muito forte. A expressão, o traço, exuberante, pontilhada, revelado brilho interior, força com cor,
vale um traço natural do Paraguaçu, fonte de inspiração, alegria e vida.